A paz do Senhor a todos, mais uma vez estou aqui e coloquei o mesmo título aí da live de ontem, porque eu quero dar uma continuidade aqui àquela live, tá? E eu coloquei aí, né? E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E é interessante, né? Por isso que eu quis hoje aqui voltar mais uma vez nesse tema, né? Porque na verdade ele abrange bastante e eu quero que vocês, né, aprendam bem, captem bem a mensagem, porque realmente nós estamos vivendo os tempos terríveis mencionados na palavra, que onde o certo, né, está tendo como errado, sendo visto como errado, né? Estão fazendo das luz trevas, das trevas luz, exatamente por conta disso, né? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, como as pessoas, eles não querem praticar essa verdade, eles não querem se submeter, então eles fazem questão de ficar nas trevas, né? E aí, para isso, eles dizem que a luz que é errado, né? Que a luz que está errado e que as trevas que estão certas, na visão deles, né? E até, inclusive, ontem eu estava me lembrando, na verdade não, ontem, né? Eu estava me lembrando que eu ia falar, até mencionar, citar uns exemplos para vocês do que aconteceu até mesmo comigo há alguns tempos atrás. Porque às vezes as pessoas dão as mais variadas desculpas para não praticar essa verdade aqui, para não praticar ela na totalidade. Elas inventam muitas desculpas e até, né, uma boa parte deles, inclusive, citam versos bíblicos, né? Versos bíblicos isolados para se justificarem. Tiram, na verdade, os versos fora de contexto para, né, justificarem as suas falhas. E às vezes querem obedecer várias e várias outras coisas e na verdade, né, também obedecem tantas outras, mas em questão, se tratando da espiritualidade, da nossa vida, né, no sentido espiritual, que a palavra diz que nós precisamos congregar. A palavra diz: não deixeis de congregar como é feitios de alguns. Então a gente sabe que nós temos que estar vinculado, assim como nós estamos vinculados a tantas outras coisas na vida, várias outras coisas nós estamos vinculados. E algumas delas até mesmo nos obrigam, né? Como os impostos, nós somos obrigados a pagar, caso contrário, eles retomam o que você tem, né? Assim como até mesmo para votar, né? Neles que estão lá fazendo essas leis muitas vezes absurdas, nós somos obrigados, de uma certa maneira nós somos obrigados, né? Senão ali eles já dão comprovante tudo e tem coisas que eles te impedem, até mesmo para quem vai viajar assim para outro país, se não está em dia com seu título eleitoral, não consegue o passaporte. Então é interessante a gente analisar que nós, seres humanos, a gente não percebe essas questões, que todos nós, de uma certa forma, nós estamos vinculados com muitas coisas. Só que, porém, em se tratando de congregar, de, né, ter um templo religioso a qual a gente vá para aprender, para ouvir, aí ninguém quer. Aí o que as pessoas dizem assim, ó, ai, graças a Deus eu me desvinculei disso. Ai, graças a Deus eu me afastei desse sistema. Depende que sistema está falando, né? Porque realmente tem um sistema dentro, muitas vezes, das denominações religiosas que nós não somos obrigados a seguir, mas que nós temos que congregar isso, né? Ninguém vai poder dizer que não, porque a palavra manda nós congregarmos sim. Mas o que eu quero dizer para vocês, seguindo aquela live, né, de ontem, é que muitas pessoas daí, elas acham que eu posso ir então de qualquer jeito,
Porque a palavra diz, e eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, a palavra diz, vem como estás. Não, a palavra não diz, vem como estás. Na verdade, Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não disse, vinde a mim os pelados e as peladas. Vinde a mim com as roupas apertadas, com as roupas, né, de qualquer jeito. Não, não foi isso que Jesus disse. Ele disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Então a gente sabe que, né, no dia que nós vamos à casa do Senhor, porque assim ela foi consagrada. Apesar de que muitos dizem, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Sim, Ele habita no nosso corpo quando nós buscamos pela presença dEle, né? Só que, porém, tem coisas que a gente consagra a Deus. Até mesmo tem coisas que a gente vota também a Deus. Então, o que a gente consagrou a Deus está consagrado. E geralmente, quando abre-se templos religiosos, é consagrado a Deus. Então, se é consagrado a Deus, é de Deus. Até mesmo aqui onde eu estou foi consagrado a Deus. Não é meu, eu sempre digo isso. Está só emprestado a mim. E ele foi consagrado a Deus, então eu tenho, né, a responsabilidade do que Deus colocou nas minhas mãos, emprestou para mim viver aqui na terra, eu ter, né, regras compatíveis com tudo aquilo que está nas Escrituras e cumprir fielmente, né? Porque um dia eu prestarei contas a Deus de tudo aquilo que Ele me forneceu aqui na terra. Então, né, só que as pessoas acham que não precisa ir na igreja, que ai, graças a Deus, eu ouço muito isso. Graças a Deus me desvinculei do sistema. Só lamento, né, porque você então se desvinculou do sistema do presidente, você se desvinculou dos sistemas, né, dos prefeitos, dos delegados, você desvinculou de tudo isso? Não, né? Você vai ter que andar, né, no regime ali, no sistema ali. Caso contrário, eles te botam no chilindró. Ou te cobram taxas, multas, ou tiram o que tu tem e vai, por aí vai, né? Agora, por que justo na casa que consagram a Deus você não quer ir? Você não quer obedecer? Então não adianta cumprir só em partes, porque também a palavra nos fala, né, que toda autoridade é constituída por Deus, né, e quem se rebela contra as autoridades constituídas por Deus traz condenação sobre si mesmo. Por quê? Porque no momento que você desrespeitar qualquer uma dessas autoridades aí, eles te botam na cadeia, entende? Então você traz condenação sobre si mesmo. Então, né, assim como Deus instituiu, né, para o mundo civil, vamos dizer assim, também tem esse nosso lado espiritual que nós temos que cuidar. Então nós temos que obedecer. Só que a gente não pode ir lá e permanecer de qualquer jeito. Até mesmo porque muitos dizem assim, ó, lá é um hospital. Só que vão usar também essa palavra hoje, hospital. Ok, supondo que a igreja fosse hospital. No hospital aqui na minha cidade, pelo que eu sei, tem pessoas que saem de duas formas. Ou você sai curado, ou você sai morto. Só que, porém, o templo que nós chamamos de casa do Senhor é o único lugar que você não sai morto, não. Por mais que, porventura, o teu corpo sair dentro de um caixão, você vai estar vivo. Porque o que mais importa para mim e para você é a nossa salvação. E se Deus disser, ó Marta, hoje te encerrou para ti aí na terra, aí eu terei certeza para onde eu estarei indo. Então, é essa certeza que eu e você temos que ter. E para isso nós precisamos obedecer. E aqui, né, assim como tem-se regras, né, o presidente tem suas regras, né, no país, assim como o governador tem regras sobre o estado, assim como o prefeito tem regras sobre a sua cidade, assim são os pastores nas suas denominações. E nós temos que respeitá-los,
não quer cumprir naquela denominação, acha muito rígidas as regras, não vai. Simples assim, né? Faz como muitos por aí que dizem assim, eu vou servir a Deus do meu jeito. Rasgou a Bíblia, rasgou a Bíblia, porque não é do meu jeito e do teu jeito, é como diz as Escrituras. E para nós nos rebelarmos contra presidente, contra governador, contra prefeito, contra pastores, é somente se eles forem contra o que está aqui. Aí sim nós podemos sentar com eles e conversar, né? E olha só que interessante que com o presidente você terá a mínima chance disso. Com o governador também. E com o prefeito, de repente, você até poderá ter uma chance de conversar com ele. Agora com o pastor, não. O pastor está lá, 24 horas, disposto a falar com você. Só que muitas vezes as pessoas fogem, correm, não têm coragem e ainda depois querem reclamar, né? Então, olha só o que eu quero dizer hoje para vocês aqui e contar que, desse fato que eu falei na última live, que, onde eu coloquei que o que está acontecendo com as igrejas é exatamente isso, porque as pessoas não podem falar mais nada, que tudo se trata de julgamento, e na verdade nós não podemos fazer julgamento hipócrita, mas o julgamento segundo a reta justiça, sim, e devemos. Vou repetir mais uma vez, porque aquele que deve fazer, que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então, o nosso dever como cristão é quando enxergarmos ou ficarmos sabendo de algo, nós temos que sentar e conversar, saber tratar os erros dos nossos irmãos. Porque a partir do momento que nós estamos congregando, nós não somos mais um, nós não somos mais, carreira solo, não, a gente está ali em conjunto, em irmandade, e nós precisamos conversar sobre certas questões. Mas o pastor não ensina, mas o pastor... Gente, eu conheço. Agora eu estou aqui também não só pauleando os falsos pastores, os falsos líderes, mas também estou, dizendo que graças a Deus que ainda tem pastores, líderes religiosos comprometidos com a palavra. Mas em dia de culto de doutrina ninguém quer ir. Nas terças-feiras, dias de ensinamento, ninguém quer ir. No domingo de manhã, nas escolas dominicais, não, ninguém quer ir, né? E eu já abro um parênteses aqui, que a irmã Marta aqui que vos falo, isso eu não escondo de ninguém, eu não minto de ninguém, eu não vou. Mas tem-se uma diferença. Marta, mas por que você está mandando ir, não vai? Acontece o seguinte, eu ainda não tenho meu esposo na comunhão da igreja. Nunca quis e nunca gostei de usar isso como desculpas, tá? Mas a gente também, a palavra nos diz que a mulher que não tem o seu esposo cristão, tem que dar exemplos para ganhar ele com exemplos. Então é isso que eu estou fazendo, porque às vezes ele me pede para que eu fique com ele. Mas olha só, eu não me descuido não. Por quê? Porque eu sei que eu preciso me alimentar. Eu sei que eu preciso buscar o maná. Lógico que em outros cultos, sempre que eu posso, eu vou. Até inclusive eu já estou aqui pronta, para hoje de noite eu quero ver se, eu vou. Então tem dias, às vezes, quando eu não posso ir de noite, eu vou na tarde. Quando eu não posso ir na sede, eu vou em algumas congregações, onde Deus me direcionar. Mas eu sempre aconselho, podendo ir nos ensinos, domingo de manhã, nas terças de noite, vão, ok? Vão, porque, principalmente pessoas que não têm o hábito de estudar as escrituras diárias. Por isso que eu disse para vocês que, eu, pelo menos aqui, eu estudo todos os dias. Essas lives que eu faço aqui para vocês, eu poderia fazer todos os dias, porque eu estou aqui na minha sala todos os dias estudando a palavra, tá? Só que, porém, a maioria das pessoas, infelizmente, elas não fazem isso. Elas não fazem. Então, corre-se um risco. Porque você, quando vier os problemas, dificuldades, você não vai saber as estratégias de batalha que só a palavra nos revela.
E aí, por isso que muitas casinhas aí, né, estão indo água abaixo. Então é esse cuidado que eu sempre tomo e tento levar para vocês, principalmente se vocês não têm o hábito de estudar as escrituras sagradas todos os dias. Eu sempre digo assim, quisera eu, né, tá sempre, até esses dias eu falei para uma irmã que o meu sonho sempre foi sair de um culto e ir para o outro. E às vezes também teve gente que falou, mas se é para ir em culto, sair de um e ir para outro e não ouvir palavras boas e só ver coisas erradas, é melhor não ir. Mas só que eu penso também assim que Deus agora, né, ele tem falado muito comigo a respeito disso. Porque eu também às vezes tinha esses pensamentos, mas eu pensava o seguinte, mas se Deus me colocou lá dentro para fazer a diferença e eu me recusar de fazer a diferença e não estar lá nos dias que deveria, então que serva eu sou? Que tipo de né, serva do Senhor eu sou? Que se Ele me colocou para fazer a diferença e eu por ver coisas erradas, não vou, né? Então eu tenho que ir, apesar de vermos gritantemente erros dentro das igrejas, mas nós não podemos nos deter. Nós temos que sentar lá e fazer a diferença. E quando estiver as coisas erradas, falar. É isso que mais Deus tem me falado nesses últimos dias, que já chega de nós sentarmos, entrarmos mudos e sairmos calados. Nós temos que nos posicionar quando a gente vê algo de errado, se é que nós amamos os nossos irmãos como a nós mesmos, então a gente não vai desejar e querer que ele vá para o inferno, ok? Porque se continuar muitas práticas, né, como andam, né, nesses últimos dias das pessoas, é para lá que eles vão. E eu quero salientar para vocês, deixar bem frisado isso aí, que foi na terça, né, que eu fiz a live, eu achei interessante que depois me veio uns fatos na mente, e eu digo, Senhor, poderia ter falado, né? Por isso que daí Deus me direcionou novamente para continuar essa live nesse mesmo tema, porque muitas pessoas aí, né, não querem mais congregar, outras se entristecem, não vão mais, outras se calam, às vezes estão lá dentro, mas entristecidas com tudo que estão vendo, presenciando, mas não falam nada, né? E Deus me fez lembrar de uns fatos acontecidos alguns anos atrás, e quando eu ainda estava no mundo das trevas, vamos dizer assim, né? Então, são 3 fatos que eu quero contar para vocês, quero deixar isso como exemplo para vocês, que, né, a igreja, já que muitos chamam de hospital, é um hospital que, né, é o único hospital que você não sai morto, você sai vivo de lá e transformado. Basta você ouvir, compreender e colocar em prática, tá? Porque tudo também requer um esforço de nós, porque muitos às vezes vão, né, no primeiro momento não recebem aquilo que estão desejando, porque muitos dos desejos dos seres humanos são para, né, suas paixões, desejos carnais, aí não tem como Deus ouvir mesmo, ou também tem coisas lá dentro que precisa ser colocado para fora, né, ser pedido perdão a Deus, mas são coisas que as pessoas não têm consciência de pedir perdão porque acham, né, que não é pecado, e com isso, né, Deus não tem como responder naquele dia, e aí as pessoas ficam tristes, desmotivadas e não vão mais. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que continuem indo, perseverando, batendo e insistindo, porque tem fatos que demoram um pouquinho mais para acontecer. Mas aí é que tá, que Deus vai ver onde realmente está o teu coração, se realmente você deseja aquilo que está professando. E olha só, como eu disse, muitos dizem que a igreja é um hospital, mas a gente não pode ir do jeito que quer, porque não diz na palavra, venha como está.
Diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aliviará como? A palavra. Jesus é a palavra. Então é a palavra dizendo para vocês: eu vos aliviarei. Então olha só, teve uns episódios na minha vida que até quando eu lembrei, eu achei graça e disse: Senhor, mas poderia ter contado realmente, porque são bons exemplos a serem dados. Porque as pessoas querem cumprir regras de tudo, querem cumprir regras aqui ou ali, né? E outras elas são obrigadas a cumprir e não reclamam tanto, né? Por mais que às vezes suba imposto, por mais que às vezes as coisas aumentem de valor, por mais que exigências que fazem em qualquer lugar que a gente vai, as pessoas continuam mesmo assim, né? Elas persistem mesmo assim, né? E só que na igreja não, na igreja elas não querem. Na igreja elas não querem fazer a vontade do papai, né? Cumprir na totalidade a palavra de Deus. E eu me recordei que há um tempo atrás, quando eu e o meu esposo costumávamos sair nessas noitadas, nas baladas, nós fomos num local e olha só, é interessante a gente analisar isso. Por isso que eu disse, tem locais que têm as suas regras. E as pessoas cumprem, às vezes não acham dificultoso. Agora, na casa de oração, na casa onde ele deve ir para aprender a viver em irmandade, aí ele não quer. Só que quando eu e meu esposo chegamos nesse local, não nos deixaram entrar por conta da minha roupa. Porque na época eu usava umas roupas bastante curtas, eu usava shorts curto, calção muito curto, blusas muito degotadas. E nesse local não era permitido. E isso que era um local, né, de bailões. Então vocês imaginam, né, se um local de bailões, onde as pessoas vão para dançar, para, né, muitas vezes se embriagarem, até mesmo cometerem adultério com os olhos, porque a gente peca também com os olhos. Aí nesse local não me deixaram entrar por conta da minha roupa. Só que, porém, tem muitas pessoas, até mesmo mulheres que já são cristãs, que querem ir na igreja de qualquer jeito e não querem que ninguém fale, porque o episódio, esse que eu comentei para vocês na última live, foi exatamente disso, dessa moça cantando com as roupas bastante justas, bem indecente. E quando eu falei que eu sou do tempo de Paulo, né, tirai o imoral para fora, só que, né, a gente sabe do que se trata, porque eu posso, apesar de, né, não morar na mesma cidade que as pessoas em questão, ou o vídeo, ou o homem que estava perguntando no vídeo a respeito, né, do que estava acontecendo com as igrejas, eu posso fazer isso porque nós sabemos que a igreja de Cristo, ela não se detém, né? Ela não se restringe só em uma denominação e só em uma cidade, não. A gente sabe que a igreja está esparramada pelos 4 cantos da terra, que no soar da trombeta, quando os mortos ressuscitarão, não serão só os mortos da minha cidade, não, os mortos esparramados pelo mundo afora, assim como que aqueles que estão vivos serão arrebatados e encontraremos com os mortos nos ares. Assim vai ser esparramado pelos 4 cantos da terra, não vai ser só na cidade de Santiago. Então, quer dizer, eu, como fazendo parte desse corpo de Cristo, eu posso sim até mesmo instruir, né, e repreender alguém que está lá do outro lado do mundo. Por que não? Se eu sou a igreja, se ela é a igreja e nós congregamos, estamos nesse corpo, mesmo que à distância, mas, né, unidos em espírito, como que eu não posso repreender, né? Então deixo essa questão aí também para vocês, que nós podemos sim, porque como eu falei para vocês, alguns foram contra, dizendo, né, termina de matar. Só que hoje em dia as pessoas são assim, elas não querem, elas às vezes tem pessoas que até querem estar nas denominações religiosas, mas elas querem estar de qualquer jeito e não pode. E eu não posso mais dizer, vinde como está, porque isso está abrindo brechas também para as pessoas ficarem do jeito que estão vindo.
E deixo claro também que uma coisa é você ser fraco na fé. Pessoas recém-convertidas, essas são as consideradas fracas na fé. Pessoas que ainda nunca leram a palavra, às vezes recém estão ouvindo as primeiras mensagens. Nós temos que ser pacientes com eles, mas isso é uma coisa. Agora tem outros que já estão lá há algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não aparece mudança nenhuma nessas pessoas. Então é desses que eu estou falando, é desses que eu estou me referindo. Se já está ali há algum tempo, já ouviu a palavra, já sabe como é as regras, as doutrinas, né? As regras daquela igreja e a doutrina do Senhor, sabe o que deve fazer. Então não está fazendo por quê? Está ficando do mesmo jeito por quê? Esse cuidado que as pessoas têm que ter. Ser fraco é uma coisa, mas tolerarmos espíritos de Jezabéis é outra bem diferente. E nós precisamos estar atentos a esse fato. Não é questão, vai lá, termina de matar. Com esses mais fracos eu tenho que ter paciência, sim. Agora, com esses que já estão lá há algum tempo e estão fazendo coisas erradas, eu tenho sim que falar e exortar através da palavra, corrigir, até mesmo porque esses que estão lá há algum tempo e não mostram, né, realmente que estão convertidos, não mostram diferença nenhuma, esses aqui poderão influenciar esses que recém estão chegando, esses fracos na fé. Por isso até mesmo lembrando o que o apóstolo Paulo falou, me fiz de fraco para com fraco, a fim de ganhar o fraco. Então o apóstolo Paulo deixou de fazer muitas coisas que diante dos olhos de Deus não era pecado. Para quê? Para poder ganhar esses fracos. Só que esses bonitinhos daqui, que já estão anos na igreja e não querem se converter, estão corrompendo esses aqui, não estão ajudando esses aqui. Então é preciso sim dar uns para-te-quieto nesses aqui, para eles poderem, né, servir de exemplo para esses que estão chegando. Então, por isso que eu digo, eu sou do tempo do apóstolo Paulo e não escondo isso de ninguém. Tirai o imoral para fora. O que isso significa? Cortar, disciplinar, tirar, deixar no banco, deixar na cadeirinha de pensar. Só que eu quero também salientar algo aqui para vocês, antes de contar os mais 2 exemplos para vocês que aconteceu comigo. Que quando o pastor disciplina alguém, essa pessoa não pode ficar brava. É pro bem dele e é pro bem desses novos convertidos, desses fracos na fé, que ainda estão tomando leite, eles não amadureceram ainda para ter, né, cabeça suficiente de entender o que está acontecendo. Então, né, quando o pastor disciplinar, quando o pastor deixar na cadeirinha de pensar, não podem e nem devem se revoltar contra o pastor. Tem que saber entender que é pro bem de vocês e pro bem daqueles mais fracos na fé. E por mais que alguém fica bravo, se entristecer e sair, como aconteceu comigo, eu fiquei brava. Aconteceu isso comigo de me cortarem, me tirarem, me disciplinarem, me deixarem na cadeirinha de pensar. Só que quisera eu, se tivesse uma Marta da vida lá na minha época, para me fazer o que eu estou fazendo hoje com muitos. Eu queria que Deus tivesse levantado alguém na minha época para vir me dar uns corretivos. Com certeza eu teria ficado pensando mais na palavra. Só que, porém, ninguém me procurou. Ninguém foi atrás, com exceção dos meus pais. Então é esse cuidado hoje que eu tenho também. Ok? E é esse cuidado sempre, esse alerta que eu faço para vocês. Se o pastor disciplinar alguém, se o pastor deixar alguém na cadeirinha de pensar e essa pessoa se entristeceu e saiu, parou de ir na igreja, tá aí de você exercer o dom que há em ti. Vai atrás, vai lá, vai conversar, vai sentar, ouça ele, depois aconselhe ele, ok?
Ouça primeiro o que ele tem para falar e depois senta com ele, pega a Bíblia e fala com ele. Não deixa ele desamparado, não deixa ele criar ainda mais raiz de amargura, porque enviados do Satanás para colocarem mais coisas no coração dessa pessoa, tá assim, ó, por aí. Por isso que eu digo que eles são mais prudentes do que nós, porque nós desistimos fáceis das coisas, nós desistimos fáceis dos nossos irmãos. Então vai atrás dele, se o pastor disciplinou, colocou na cadeirinha de pensar, porque ele cometeu algo, né, que não poderia, foi contra o que está escrito aqui, né, e pelas regras não só da igreja, mas da doutrina do Senhor, o pastor excluiu, o pastor cortou, disciplinou, colocou na cadeirinha. Não deixe o teu irmão lá sozinho, vai lá, vai conversar, estende a mão, vê o que está realmente acontecendo, se o pastor, né, não anunciou à igreja o problema. Então vai e conversa em particular com o teu irmão. Tenta sempre fazer com que ele permaneça ali escutando, né? Mas que ele não cometa mais esses erros, não cometa mais essas falhas, tá? Porque, como eu disse para vocês, ninguém foi atrás de mim. Então hoje o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. E sempre quando eu sei algo, né, eu vou atrás. Às vezes são muitas pessoas, né? A gente demora um pouquinho para atender um, atender o outro, mas na medida do possível a gente vai indo. Mas por isso que nós temos que clamar por mais ceifeiros, né? Tá faltando mais ceifeiros, o campo é grande, mas tá faltando ceifeiros. Às vezes brigam por um terreninho assim, sendo que o campo é vasto, né? Eu sei que os entendedores entenderão. Então, olha só, gente, não deixa o teu irmão lá. Por isso que a palavra diz assim, ó, que aonde estiver duas pessoas, né, que concordarem em algo, né, será atendido pelo Pai. E o que será também que quer dizer isso aí, né? Porque às vezes a gente só vai para um lado, mas esquece do outro. Porque aonde tem irmãos ali dentro da igreja que viram esse fato acontecer com um dos seus irmãos, o que eles têm que fazer? Entrarem num acordo e desprezarem ele? Chutarem ele? Não. Entrarem num acordo de oração. Ó, o pastor disciplinou o fulano, o pastor disciplinou a fulana. Vamos orar por ela? Vamos orar por ele? Vamos entrar num acordo e não vão deixar essa ovelhinha, né, se perder? Não vão deixar esse filho pródigo ficar anos longe da casa do pai, como aconteceu com a irmã Marta? Vamos orar por ele? Entrem nesse acordo, que tudo que vocês entrarem num acordo aqui, Deus fará. Porque vocês acham que Deus quer que as pessoas se percam? Não. Sim, tem que haver disciplina, mas para isso mesmo que Deus já deixou esse recado. Mas entrem em acordo, em oração e orem pela pessoa, orem pelo que se perdeu, orem pelo que errou. Porque para jogar pedra já tem muitos assim. Então, por isso, hoje eu fiz questão de fazer essa live para que todos entendam bem as minhas colocações. Quando eu sou bem rude, é com esses que sabem da palavra, mas estão lá fazendo tudo ao contrário. Só envergonhando o evangelho e nos causando problemas, né? Porque daí dificulta para a gente evangelizar, dificulta para a gente ganhar almas, porque infelizmente o inimigo é assim. Ele faz as pessoas errarem, ele oferece o prato e a pessoa que não está vigiando vai lá e come. E aí depois, sabe o que ele faz? Ele usa outros para ir lá apontar o dedo. Para ir lá para debochar, para criticar. É assim que ele faz. Ele é sujo. Ele é sujo. Então, ele oferece o prato e depois usa pessoas também para ir lá acabar com a pessoa. Porque ele quer acabar com o ser humano. Ele quer acabar com as criaturas do Senhor. Só que, porém, nós que temos o Espírito Santo, nós temos que ficar orando, vigiando para não cairmos, tá? Porque a palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós temos que estar sempre vigiando e também, né, orando pelos nossos irmãos, intercedendo pelos nossos irmãos, se importando com os nossos irmãos. Mas cadê o pessoal para isso? Cadê o pessoal?
Às vezes, como eu digo, brigam por um terreninho assim, um pedacinho assim do campo, e se esquecem, né, de almas que estão aí esparramadas por esse campo enorme que se chama mundo. Se esquecem, aí às vezes querem estar lá só atrás de holofotes, em cima do púlpito, em cima de palco, mas aí no campo, para batalha, para guerra ali, eles não querem ir. Então cuidado, gente, porque tem gente morrendo, tem gente perecendo. E o nome de Deus está sendo blasfemado, porque tem uma leva aí, vou usar esse termo, essa expressão, de pessoas que o inimigo tem levantado para fazer sátiras, para fazer escárnios, para serem irônicos em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu esboço assim um sorriso, mas é de preocupação, muitas vezes eu digo, porque ontem mesmo eu cheguei a chorar, né? Mas chorei de alegria. Então às vezes a gente ri também, mas é de nervoso de ver tantas e tantas coisas acontecendo e os seres humanos aí pautados nas suas próprias vontades, olhando apenas e visando apenas os seus próprios interesses. Então cuidado, gente, vamos levar esse evangelho mais na seriedade, com sobriedade, porque tempos terríveis estamos tendo e ainda vão piorar. Lamento em dizer isso, mas pela mentalidade, o que está no coração do ser humano, que muitas vezes passa despercebido para muitos de nós, para Deus não tem passado, tem cheirado mal diante das narinas dele. Por isso que ele pede santificação, santidade na casa dele. Quer vir? Quer fazer parte desse corpo? Saibas que tem regras, tem-se doutrinas, e não é doutrinas humanas, não. Algumas religiões até fazem as suas próprias doutrinas, mas se não fere a santidade do papai, por que não obedecer? Você já não obedece tudo por aí afora? Olha aqui, vai mais um exemplo para vocês do que me aconteceu no passado. De repente até ainda está nas redes sociais aí, não sei, nunca procurei mais, mas até alguns anos atrás estava, né? Porque foi notícia. Eu e o meu esposo também fomos, né, num determinado local, e lá dentro, olha só para vocês verem, né? Que até pessoas assim, que fazem coisas erradas, elas não suportam que corrijam elas, né? E o meu esposo, né, fez um sinal para uma menina que devia, porque ela estava naquele ambiente festejando, bailando, e o meu esposo até falou, engraçado que para pagar a gente não tem, né? Mas para bailantas e festerê tem, e o meu esposo inventa de fazer assim. Minha nossa! A menina falou, né, pro homem lá, não sei, pros seguranças, eles vieram que um estouro para nós, pro nosso lado. Quer dizer, né, os certos eram errados e os errados foram certos. Aí o que fizeram? Tiraram nós para fora, tiraram eu e o meu esposo para fora. É duro, né? É duro pra gente às vezes ter que aceitar esse tipo de coisa. E aí, mas para mim hoje eu penso assim, ó, glória a Deus, aleluia. Que eu vejo também permissões de Deus para, como se ele me dissesse, o que tu foi fazer lá? Aquele lugar não era para ti, esse lugar não era para ti, o que tu foi fazer? Então eu já via um trabalhar de Deus na minha vida. E depois desse dia, realmente eu fiquei com nojo desses locais. Eu fiquei assim, ó, eu não gostava muito, eu sou franca, gente. Peço desculpa para quem gosta, mas eu nunca gostei de música gaúcha. Nunca gostei dessas indumentárias, dessas coisas, nunca gostei. E, né, quando eu fui nesse local, quando eu ia, era porque o meu esposo gostava de músicas gaúchas. Só que, porém, né, desde esse dia também ele já ficou com o pé atrás, ele não gostou, porque ele disse, poxa, a gente trabalha duro, a gente paga as coisas com honestidade, faz as coisas certas e depois, né, acontece isso com a gente. E, né, nós nos sentimos muito humilhados em relação a isso. Então, olha só, até mesmo nesses lugares tu não pode, né, fazer nada contraditório, que se alguém não gostar, eles te colocam para fora.
Então, quanto mais numa igreja. Por que não nas igrejas? Por que as igrejas têm que tolerar tudo, aguentar tudo calados? Não, tem-se regras também para serem cumpridas. Fez algo, né? Foi visto, foi comprovado que feriu a integridade, a moral de alguém, né? Tem-se regras, precisam ser estabelecidas, né? Então vocês observem para vocês verem que até nesses locais, né? Que a gente sabe que, contrariando o pensamento de muitos, a presença do Espírito Santo não está nesses locais. Aí mesmo assim lá tem-se regras. E se não obedecer, é posto para fora. Então por que a igreja tem que aceitar tudo? Por que a igreja tem que ser conivente com tudo? Óbvio que não. Tem-se regras e tudo está aqui. Marta, está na palavra? Está na palavra. Basta nós lermos. E não adianta você ler versos isolados. Gente, hoje eu falo com segurança, tá? Naquilo que eu estou falando, que não vai adiantar você só ler em versos soltos. Não façam isso. Estudem a palavra de Gênesis a Apocalipse. Leiam as escrituras em ordem cronológica. O ano passado, no grupo, nós lemos de Gênesis a Apocalipse, tal como tá. Mas esse ano nós estamos lendo em ordem cronológica. Como as coisas vai caindo mais na mente da gente realmente. É coisa linda que há coisas que até então nós não entendíamos muito bem, a gente passa a compreender. Agora, se você pegar versos soltos, você não vai saber aonde está encaixado aquilo. E nós precisamos saber aonde se encaixa. Da forma, para quem está sendo dito, da forma que está sendo dito e o que nós podemos tirar hoje para nós de lição. Que por mais que muitas vezes muitos dizem assim, ó, eu já ouvi isso de pessoas que disseram assim, ó, mas a gente não precisa ler esses livros, esses 5 primeiros livros, que é a Torá, é o Pentateuco. A gente não precisa ler. Precisa sim. Esses livros são os principais. São os fundamentais para te poder compreender os evangelhos, porque esses livros são as sombras das coisas que viriam. Se você não entender essas sombras, você não vai extrair a verdadeira essência dos evangelhos. E é preciso você ler isso, é preciso você compreender isso. E não é só numa lida, só para dizer que leu que você vai compreender. Você tem que tirar pelo menos 1 ou 2 horas do teu dia para te estudar isso e ficar refletindo depois, independente se você está no teu trabalho ou não. Porque lá é o único local, né, no trabalho que às vezes não dá para te ler propriamente, né, mas dá para te refletir. Medita, porque a palavra de Deus mesmo diz, né? Quando te levantares, quando andares pelo caminho, né? Reflita, fale, pense até a hora que tu vai se deitar. Porque é através disso que as coisas acontecerão e você vai se lembrar. Aí é Deus te passando as estratégias através daquilo que você aprendeu. Você vai estar armado para a guerra. Você não vai mais perder batalhas. A menos que vão abrir uma exceção, você só vai perder se você está numa guerra aí que não é tua. Se você está numa batalha que não é para você, ok? Por isso que até mesmo é tão lindo isso, gente. Nossa, eu não sei vocês, mas eu chego, sabe? Eu salivo assim cada vez que eu falo na palavra de Deus. Porque até mesmo, por exemplo, eu disse, né? Que batalhas que não é para você, guerras que não são para você, que eu já vi muitas pessoas estarem, né, na prova, né, na batalha, porque fizeram coisas erradas, ou até mesmo porque Deus está querendo fortalecer. Aí a fulano, o ciclano vai lá tentar tirar a pessoa daquela guerra, vai lá tentar tirar a pessoa daquela prova, e aí acaba, né, entrando numa guerra que não é sua, e muitas vezes coisas acontecem e a pessoa não sabe por quê. Não, nós quando vemos essas coisas, nós temos que, através da palavra, falar, mas não entrar em guerras que não é nossas, não entrar em batalhas que não são nossas, mas podemos ajudá-los
intercedendo por eles ou aconselhando através da palavra em que lado eles podem se direcionar no campo de batalha. É isso que nós podemos fazer. Olha a coisa linda que a palavra, isso tudo ele nos ensina aqui. Tem coisa mais linda que isso? Mas aí na igreja para ouvir a palavra, para começar a sentir aquela fome, aquele desejo de querer saber mais, aí não querem ir, aí não querem obedecer, aí é difícil, obedecem regras daqui, dali, e fazem e acontecem, respeitam, né, os homens como se fossem verdadeiros deuses, mas agora, né, respeitar autoridades constituídas por Deus, né, que estão pautadas na palavra, aí não querem. Aí não quer, aí é difícil, aí é complicado, né? E aí por isso que está acontecendo tudo isso aí. E sabe o que é mais interessante? Que Deus já sabia disso tudo. Que o homem ia se tornar cada vez mais insubmisso. Que o homem ia se tornar cada vez mais avarento, presunçoso e arrogante. Por isso que já foi colocado aqui. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque o homem, né, será mais amante de si, né, do que amigo de Deus para fazer a vontade de Deus, porque, mais uma vez eu repito, nós temos que saber que quando nós entramos, né, estamos fazendo parte desse corpo dentro de uma denominação religiosa, nós não somos mais um, nós somos 2, 3, 4, 3 mil, quantos membros tiverem ali. Nós pertencemos a esse corpo e nós não temos mais que visar os nossos próprios interesses, mas os interesses dos nossos irmãos. E aí eu tenho que me fazer fraca para o mais fraco, a fim de ganhar o fraco. Quantas coisas eu tenho que fazer em prol do reino de Deus, mas todos esses sacrifícios, muitas vezes que nós fizemos com amor, com entendimento, isso chega até as narinas do Senhor com um cheiro suave e agradável. Olha só uma palavra que eu quero ler aqui para vocês, eu faço questão de ler aqui para vocês, que são os capítulos que nós lemos ontem, e ontem eu cheguei a chorar na presença do Senhor, sentindo Deus falando conosco, não só comigo aqui na minha sala, mas também com as irmãs que eu estava mandando áudio. E só que eu quero falar essa palavra aqui para vocês, escutem bem, olha só. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Indague Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, e tem 2 pontinhos, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Que coisa linda! Que coisa linda, que coisa gloriosa! Olha só, é como se ele estivesse dizendo para mim e para você, porque às vezes as pessoas dizem assim, ó, não, Marta, isso aqui é uma profecia lá sobre a Nova Jerusalém, das coisas que iam acontecer lá com aquele povo, só que vale lembrar, né, que até mesmo diz aqui na minha Bíblia assim, ó, é importante notar a analogia que há entre o fato da restauração de Jerusalém ter ocorrido antes que os seus inimigos dessem por conta daquilo que estava acontecendo, e a segunda e gloriosa vinda do Senhor com o estabelecimento do seu reino, que se dará de forma inexorável, repentina e absoluta em breve. Então, quer dizer, eram sombras, tudo que acontecia lá com eles também eram sombras das coisas que aconteceriam conosco, né? Então, quando Deus falava algo com eles lá, também nos revelava algo aqui, também nos instruía algo. Então, olha só, era como se Ele está dizendo hoje para mim e para você, olha só, porque no começo diz assim, ó, eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Porque muitos dizem, né? Ai, mas Deus não habita em templo de mãos feitas por mãos humanas. Tá, ok, tá na palavra. Só que vale lembrar, as sombras
Se Deus deu real atenção ao templo que foi construído, que Salomão construiu ali e fez todas aquelas coisas, o que nos remete para mim e para você? Que nós também vamos ter algo para congregar, para ir, para viver em irmandade, mas que o principal é esse templo aqui. Então, cuidado com esse templo que nós temos colocado dentro dos templos, que também é consagrado para Deus. Tá? E tem muitos que batem no peito só porque fazem uma coisa ou outra lá, mas se esquecem desse templo aqui. E o templo propriamente dito nos remete também o que nós temos que ter em nós, santificados, consagrados a Deus. Todo o pátio por fora, quanto os utensílios por dentro. Só que as pessoas não querem, elas só querem ir nos templos religiosos de qualquer jeito e ficar de qualquer jeito e fazer as suas vontades e até mesmo passar por cima da autoridade constituída por Deus lá dentro, que é o pastor. Muitos não estão nem aí com o que o pastor fala ou diz. Estão trazendo condenação sobre si mesmo. Então, olha só o que diz. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Que espécie de casa você está edificando para Deus? Não se esqueça, gente, porque aqui diz, o céu é o meu trono e a terra, a nossa terra, olha só, eu tenho até um globo aqui, ó. Essa terra, tudo isso aqui que está aqui, ó, é o estrado dos pés do papai, onde ele coloca os pés para descansar. Então não se sintam, né, superiores, achando que podem tudo, fazer tudo e ficar por isso mesmo, ok? Tá? Porque olha só, vamos seguir. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Inclusive eu e você. Eu e você fomos criados por ele. Então, olha só, indaga Yahvé ao Senhor. E olha, escuta bem, escutem bem. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. E aí? Vocês viram por que está esse marasmo espiritual? Vocês viram o porquê está crescendo cada dia mais o número de pessoas que se intitulam cristão, mas o mundo está cada vez pior? Porque só professam da boca para fora. Só professam da boca para fora. Eu sou de Cristo, eu sou cristão. Mas quem é cristão pratica a palavra. Quem confessa, diz que está nele, deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Como é que a palavra diz? Que nos seus lábios não houve engano, não houve falsidade. E ele foi fiel, fiel até a morte de cruz. Fiel, obediente. E obediente a quê? Palavra do Senhor. Então, olha por que está acontecendo tudo isso. E olha só, aqui diz, Deus dizendo que vai dar a atenção dele e a estima dele, porque vale lembrar, né, que o que eu falei para as irmãs, eu vou falar aqui para vocês, que um dia me chamou a atenção que o meu filho falou, né? Nós estávamos olhando uma novela que... eu agora não me lembro o nome da novela. Êxodo, eu acho que foi. Onde estava o ator, aquele fazendo a voz de Deus, né? E falando com Abraão. E quando ele disse a Abraão, meu amigo... eu achei tão lindo também, que o meu filho disse, mãe, Deus, imagina Deus chamando Abraão de amigo, Deus dizendo amigo. Vocês imaginam Deus dizendo, a Marta é minha amiga, a minha amiga Marta. E por que Deus se referiu assim a Abraão? Que Abraão foi obediente à sua palavra, teve fé, foi justo diante de Deus.
sendo que Deus mandou ele para um lugar, vai, ele nem sabia onde era, foi, apenas obedeceu aos comandos, às ordens, à vontade de Deus, foi chamado de amigo. Então, com certeza ele tinha a estima desse Deus, a atenção desse Deus. E aqui diz, Deus, darei, pois, minha atenção e estima a estes, a pessoas humildes e arrependidos de espírito. Não são pessoas carnais que muitas vezes estão lá há 1, 2, 3 anos dentro da igreja, mas estão lá só confessando da boca para fora, mas o coração distante de Deus, só amando a Deus em espírito, mas negando a verdade, não o adorando em verdade. E o que é adorar em verdade? Porque adorar em espírito a gente sabe. Seja dentro da igreja ou fora, dar glória a Deus, aleluia, agradecer a Ele pela comida, pelo ar. Aí é adorar em espírito, uma adoração em espírito. Mas é na verdade, a prática da verdade. Cadê? Onde é que está? Porque a palavra também diz. Jesus disse que viriam os dias que Deus, e já chegou, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em verdade, através das suas ações condizentes àquilo que falam. Mas as pessoas estão lá dentro, às vezes só glória a Deus, aleluia, mas um coração velho, todo corrompido. Vale lembrar também que o que contamina o homem não é o que ele come, mas o que sai daqui de dentro para fora, porque está no coração. E Deus vê o coração. Deus sonda o coração e prova os rins. Daquelas coisas que às vezes nem eu e você soubemos que tem, mas está lá no rim, incomodando. Fazendo com que a gente patine na fé, com que a gente não consiga marchar, progredir. E Deus está lá vendo, só esperando a gente admitir, só esperando, através até mesmo dos fatos acontecidos, a gente deixar essa pedrinha sair para fora. Porque são através dos acontecimentos, que revela-se o verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. É através das situações. E não vão pensar que são das situações boas, não. São daquelas bem duras, que aí se revela o verdadeiro adorador. Então por isso que nós temos que estar pautados na palavra, porque olha só, arrependimento de espírito é arrependimento na totalidade, é arrependimento de você não só dizer, mas estar realmente, agora não mais praticando as velhas obras da carne, mas vivendo em espírito, Então olha só, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Quantas horas do teu dia tu tem dedicado a essa palavra? Com que amor reverente tu tem se dedicado a essa palavra? Não se esqueça, Deus só vai falar com quem fala com Ele. Então, aqui é através dessa palavra que Deus se manifesta. É através dessa palavra que Deus revela. E você passa a conhecer quem é esse Deus, passa a temê-lo, a reverenciá-lo, a adorá-lo em toda a sua santidade. E tudo aquilo que você tem que fazer, obedecer, já não é mais pesado, porque por Deus e para Deus você faz. Às vezes mesmo chorando, mas você faz. Mesmo doendo, mas você faz. Jó adorou. E depois, no final de tudo isso, tudo a ele foi restituído. Então, como que você tem chegado até a presença de Deus? Você tem vindo do jeito que está e permanecido daquele jeito? Ou esse hospital que muitos dizem tem realmente curado as tuas feridas? Então, cuidado da forma que você está se achegando. Quando a palavra diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados.
Mas nós sabemos que quando a gente se dirige para aquele local para ouvir a palavra, porque a gente já está cansada, desanimada, sobrecarregada, a gente tem que saber como proceder nesses locais. Nós temos que ter reverência para esses locais. Por mais que o ser humano diga que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas se nós dedicamos a Ele, é dele, é para Ele todas as coisas. Então, cuidado, muito cuidado com isso, ok? Então, é mais esse alerta que eu quero fazer para vocês em relação a essa palavra. Porque hoje em dia a gente vê mais pessoas que realmente amam as trevas, amam as coisas erradas. Por isso que, infelizmente, até dentro das denominações religiosas tem trevas. Cuidado, gente, tá? Mais uma vez deixo para vocês esse detalhe aqui, vou falar assim, em relação ao joio, tá? Que o joio, a palavra diz que, diz que não é para arrancarmos ele, não é para ir lá pegar, fazer e acontecer. Porque às vezes, por mais que um pastor discipline, por mais que um pastor fale, por mais que, às vezes fica igual aquele joinho ali que não vai. Só que, porém, nós não podemos nos calar. A gente tem que continuar falando. Por quê? Por que eu digo isso? Porque no momento que tu se calar, você vai estar deixando do primeiro amor, você vai estar, enterrando teus talentos. Você não pode fazer isso, até mesmo porque, por mais que aquele joio nunca mude, mas os demais verão que tu tá exercendo o dom que há em ti, e Jesus vai estar vendo que você não vai estar sendo tolerante a isso tudo. Porque quando Jesus disse, tenho contra ti que toleras Jezabel, o que ele quis dizer? Até porque Jezabel, naquela época que foi dito isso, já era morta. É espíritos de Jezabéis, quer dizer, os mesmos espíritos demoníacos que agiam naquela mulher, hoje também agem em pessoas dentro da igreja. Então, toda vez que nós tolerarmos isso, fazemos de conta que não estamos vendo, fazendo de conta que não estamos ouvindo e não falar nada, nós estamos sendo tolerantes. E aí Jesus vai chegar para nós. Vale lembrar também que não foi só para aquelas igrejas, daquelas 7 igrejas daquela época, não, tá? Porque isso está escrito no livro de Apocalipse, um livro de revelação, ok? Tá? Então não foi só lá para a igreja, são também para as igrejas semelhantes que tem até hoje no nosso meio, como aquelas igrejas. Então o que aconteceu com elas também poderá acontecer conosco. Então Jesus pode chegar naquele dia e dizer para mim e para você: Marta, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua perseverança, o teu ministério, mas tenho contra ti que tolerastes Jezabel. Então o que isso significa? Que muitas vezes eu posso até estar exercendo o meu ministério, mas só falando aquelas partes que agrada, para as pessoas. Exercendo a minha fé, tendo aquela confiança que Jesus vai voltar, que tudo isso vai acontecer, tendo um amor, querendo ajudar as pessoas, mas só, com aquele jeitinho assim, deixa ele, não pode. Porque quem ama também corrige, quem ama exorta. E por mais que aquele joio permaneça ali, que não queira ser transformado, pelo menos os demais e até mesmo os de fora, os que ainda não participam desse corpo, os que ainda não tomaram uma decisão, eles vão ver que você está fazendo a diferença. Eles vão ver que você é de contra tudo isso e não está compactuando com tudo isso. Entenderam? Então, olha só, que esse darei, pois, minha atenção e estima ao humilde e arrependido de espírito e que dedica seu amor reverente à minha palavra. E aqui tem umas partes, gente, que vale lembrar, olha só,
Até eu fechei essa minha outra Bíblia aqui, senão ia ler naquela tradução judaica. Mas eu vou explicar aqui para vocês que diz assim, ó. Mas o que mata um boi é como o que tira a vida de um ser humano. Quem sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. Quem apresenta uma oferta de cereais é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso memorial é como o que louva um ídolo, considerando que eles escolheram seguir seus próprios caminhos e têm grande prazer nas suas abominações. O que isso significa? Não adianta assim a vocês não serem arrependidos de espírito, não adianta vocês, né, não ter esse amor reverente à palavra e não serem humildes e depois quererem estar lá dentro das igrejas fazendo e acontecendo. É como a gente vê muitos por aí, né? Fazem isso, fazem aquilo, e corre aqui, corre lá, um coração velho, puro, puro pecado, pura, né, soberba, pura arrogância, pura maldade, e estão lá daí querendo fazer certos sacrifícios, certas ofertas, para achar que com isso vai encobrir os seus pecados. Só que Deus, né, não aceita, porque na verdade essas pessoas não estão querendo se dobrar na totalidade para a palavra dele. Então quer dizer, são insubmissos. Aí, olha, considerando que eles escolheram seguir seus próprios caminhos e têm grande prazer nas suas abominações, quer dizer, naquilo que eles adoram, né? Naquilo que eles fazem que não agrada a Deus. Eis que eu, diante disso, escolherei repreendê-los mediante um duro tratamento. Trarei sobre eles o que eles mais temem. Então, por isso que eu disse para vocês que ainda tem coisas que vai piorar. Porque a gente vê exatamente pessoas assim dentro da igreja. Então é esse cuidado que eu e você temos que ter e falar para eles que eles se arrependam enquanto ainda há tempo. Antes que esse mal sobrevenha, não só para aquele tempo, ok? Porque não foi só lá para aquele tempo, mas também para esse nosso tempo. Não é agora só porque o véu foi rasgado que aí, né, as pessoas podem fazer e acontecer. Já que o véu foi rasgado e nós vivemos na graça, então vamos dar valor a essa graça, ok? Porque a porta continua sendo estreita e quem professa que está nele deve andar como ele andou, em obediência e na totalidade, tá? Senão coisas graves podem acontecer. E isso, tá? Sempre começa pelos de casa, pelos da casa. Por quê? Porque é para até mesmo aqueles outros ver que se Deus faz isso com os que são da casa, que estão errando, quanto mais com eles. E tudo isso por amor, ok? Sempre será, sempre foi e sempre vai ser por amor, porque Deus é amor. As consequências aí que o povo faz e paga são por conta que tempo é dado, palavra é dita, mas eles não querem obedecer. São aqueles joios que estão ali, né? E não querem se entregar, não querem mudar. E muitas vezes, para não contaminar muitos outros, né? Deus manda aquele anjo sim, né? Não é só naquele dia com D maiúsculos que muito dizem que é só lá na vinda de Jesus. Não é só lá nesse dia, gente, tá? Também tem dias com letra maiúscula que acontecem aqui no meio de nós. Por que isso? Para o bem dos demais, para que aquele joio, aquele bode, né, que não quer se curvar, não corrompa outros. Então, né, Deus deu o tempo para ele e ele não quis, então, ó. E aí é triste viver uma eternidade sem Deus. Então, é essa mensagem, né, essa sequência da palavra que eu queria dizer para vocês, e eu tenho certeza que através do Espírito Santo muitos entenderam. E os que não entenderam, né, eu peço para que escutem novamente, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Porque Deus, né, ele diz na sua palavra que foi o seu Filho Jesus, e o seu Filho Jesus, como sendo a palavra, então continua sendo até hoje, né? Que a palavra dele não volta para ele vazia, antes faz o que lhe apraz, né? Cumpre o propósito a qual ele enviou. Então, os lares que está adentrando essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai fazer essa obra aí. Vai começar e vai concluir, porque ele não é um Deus que deixa pela metade. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Só não vou fazer uma oração aqui para vocês, né? Porque já está o meu tempo
cronometrado ali, porque eu tenho uma saída antes do culto, mas pode ter certeza que eu vou orar por todos os que assistiram a live hoje, e Deus sabe de todos ainda os que irão assistir, que Deus, né, esteja com as suas mãos sobre todos, e que haja a verdadeira transformação através da palavra, que haja a cura, que haja a libertação em nome de Jesus, e no nome dele eu entrego essas palavras.